Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, 21 de abril, aniversário de Brasília, dia de Tiradentes. Imagino que muita gente está aí em casa, no feriadão. E nessa semana, batendo um papo aí com meu amigo Gabriel Sassi, aonde a empresa dele hoje também completa aniversário, né? Tá de parabéns a Sassi, Sassi Uniformes, Sassi Brindes Promocionais. E aí surgiu a ideia da gente bater um papo, fazer uma live sobre essa questão de... Gabriel tá entrando aí, hein? Já vai estar chegando aí, beleza. Pra gente bater um papo. Ó o Sassi chegando aí, ó o cara, esse é o cara, esse é o mito. Sou fã desse cara pra caramba, porque ele consegue associar, né, essa coisa do bom humor, da alegria nos desafios dos negócios, que não é fácil, né, Sassi? Os desafios é para todos, né? E agora, mais do que nunca, também firme aí na questão da espiritualidade, fazendo várias formações, enfim. Sassi, tá tendo algum retorno aí? Alguém que tá... Isso. Que talvez esteja mais coisa. Mas beleza. Então, vamos lá. Vamos pedir aí pro pessoal mandar o aviãozinho. Ó o Menuti aí, Sassi. Pô, Menuti, legal. Esse é parceiro, hein? Bom dia, Menuti. Ó, Menuti, meu pai, tá aí. A esposa que tava aqui do lado, já falei pra ela ir pra lá. Viu, meu amor? Que legal, que legal. Sassi, se apresenta um pouco aí, cara. Eu vou passar uns aviãozinhos aqui para um pessoal. Fala um pouco do seu trabalho, para a gente começar a bater um papo aí sobre o nosso tema. Bom, Você chegou quando? Brasília, né, Sassi? então, eu vim para Brasília com 5 anos, né, de idade. E aí, essa história da minha empresa, ela se funde com a minha própria história, porque quando eu conheci a minha esposa, que foi o momento em que eu deixei de lado a adolescência, me tornei homem realmente, a gente, na época eu era mágico, e aí a UNB entrou em greve, eu fui ficar lá com meu pai, que mora em Jaraguá do Sul. Beijo, pai, que está aí na live assistindo. E aí o meu sogro foi perguntar o que eu fazia da vida, né, cara? Claro que eu tirei os brincos, né? Eu não fui com esses brincos, gauchão. E aí eu falei que era mágico e tal. Aí, pensa, cara, o cara com 3 filhas, eu fui o primeiro namorado que fez visita na casa dela. E aí o cara vem falando que é mágico, bicho. Pensa o desgosto desse pai. E ele falou, porra, que negócio de mágico, meu irmão. Vai ganhar dinheiro, se vira. E aí, na época, ele conhecia o pessoal que trabalhava na área têxtil, me apresentou para uma empresa de camiseta pequenininha ali da região. E eu dei um cheque do Bamerindos, né? Na época, a inflação era na faixa de 40% ao mês. Então era tranquilo, né? Dei um cheque para 30 dias. E aí eu combinei com a Kátia. Outra coisa também importante de falar, na época eu fazia estatística, né? E aí então tudo que acontecia na minha vida eu colocava em dados estatísticos. E como aqui em Brasília eu não pegava nem gripe, naquela época mesmo eu não pegaria nunca coronavírus, né? Eu era imune, cara, não pegava nada, cara, nada. E aí, rapaz, como eu já era acostumado a ganhar toco, eu fui lá em Santa Catarina com meu irmão, com o Theo, e nós fomos para uma boate. Aí eu olhei para, pô, uma loura, né, cara, linda, dançando assim. Aí eu falei, pô, irmão, quem que é aquela ali? Ele falou, pô, aquela ali é a Miss Effectos, que é o nome da boate era Effectos. E aí eu falei, pô, eu vou chegar junto. Aí ele falou, tu vai ganhar um toco. Eu falei, meu irmão, é minha especialidade, velho. Eu vou chegar junto. Aí cheguei, rapaz, e aí eu acho que ela foi educada, assim, num primeiro momento. Ela me deu um toco, mas tão educada, que a minha leitura foi, essa mulher me quer, ela me quer. E aí cheguei junto, ficamos na boate, e aí, vendo os dados estatísticos, né, e entendendo muito de espiritualidade, eu falei, cara, nessa vida e nas próximas 7 vidas eu não arranjo uma loura dessa. Já vou pedir para casar. E aí, no primeiro dia eu pedi para casar, ela aceitou, né? Não sei onde ela estava com a cabeça, mas aceitou. E aí eu falei, bom, aí vem aí também vem o peso, né, cara? Porra, 18 anos, pedi a mulher em casamento, aí eu fiz a conta estatística também. Bom, eu sou mágico,
Aí eu coloquei uma premissa, olha, a gente casa, mas com casa própria, né? Aí, estatisticamente, inflação 40% ao mês, mágico, juntar dinheiro para casa própria, mais 20 anos para juntar dinheiro. Então, estava tranquilo. Aí eu falei, olha, a gente casa, mas com casa própria tal. E aí, fui conhecer o sogro, e o sogro falou, rapaz, vai ganhar dinheiro. Bom dia aí, cunhado tá aí também. E aí, cara, quando a UNB voltou às aulas, eu vim de ônibus, eram 28 horas de viagem, e aí eu peguei, oi Lu, tudo bom? Aí eu peguei o ônibus, 10 camisetinhas, dei aquele cheque pré-datado especial, e entrei no ônibus, cara. Aí lá no ônibus, eu encontrei o vendedor, né? O mágico se tornou vendedor. E aí ali, cara, as camisetas eram lisas, e aí no ônibus eu vendi um sonho, na verdade, né? E eu descobri também o público-alvo, né? Eu fiz um nicho. Quando você vai falar para o homem, ó, cara, eu conheci uma menina, tô vendendo essas camisetas para casar, né? Aí os caras, não faça isso, rapaz, eu pago um chopp, mas não faça isso. Eu falei, opa, esse não é o nicho das camisetas, deixa eu ir para as mulheres. Aí quando eu ia para as mulheres, isso no ônibus, cara, porque você ficava ficando amigo, 28 horas, né? Não tinha WhatsApp, não tinha nada, então tu ficava olhando para a cara da galera e, oi, tudo bem? E aí as mulheres amavam, ela, nossa, mas é muito romântico tal. Aí eu vendi 7 camisetas no ônibus. E aí eu cheguei em Brasília, cara, com um cheque quitado, que era o meu maior desespero, era meu nome no Serasa, né? Que naquela época era ad eterno, então no Serasa não sai mais. Aí, rapaz, eu liguei pra Kátia e falei, Kátia, ó, o negócio é muito bom, manda mais camiseta. E aí ela, cara, aí ela turbinou o negócio para casar. Ela veio para Brasília, mas aí veio com 1.000 camisetas. Tem até uma foto minha que depois eu vou postar, cara, que é eu recebendo a Kátia, né, aquele amor, aquela saudade, com as 3 caixas de camiseta, cara. Sabe aquela caixa, aquela cara do cara que sai da Casas Bahia e se endivida até a alma? Era aquele sorriso falso, assim, né? Meio... Que legal. E aí começamos. Então, assim começou a SASSI aqui em Brasília. Aí começamos com esse propósito de juntar dinheiro para casar. Hoje a SASSI está fazendo 27 anos de idade. Oh, parabéns, SASSI. Começamos em 92, mas vamos dizer, a certidão de nascimento CNPJ dela nasceu em abril, 21 de abril, que a gente colocou, de 93, né? Então, fazemos essa festa aí todo ano, né? Então, hoje a gente tá cheio de comemoração, né? A Kátia falando aí. Eu quero até registrar, viu, Sassi, a presença aí do Vinícius, da Moai, que é um grupo de network aqui em Brasília, fortíssimo. Pô, obrigado aí, Vinícius. O Léo aí, Léo tá aí, Léo Queiroz. Quanto tempo eu não vejo o Léo? Poxa, chegando aí. O Fê, tá uma galera aí. Pessoal, uma coisa que eu gostaria de registrar a importância, né? Quem conhece aí o Sete Ais, o livro que eu cheguei a lançar em 2017, tem muito a ver com essa questão que o Sassi trouxe, né? Aí o Léo falando que comprou muito moletom de você. É isso aí, os antigos clientes, nunca somem. E o que é legal, pessoal, que eu falo antes até do primeiro A no livro, é isso. Tem um significado pessoal. O significado pessoal é o que impulsiona você para a realização. Isso é fundamental. O Sassi teve, naquelas férias forçadas aí da greve da universidade, ele achou para ele um significado pessoal muito forte. E é um cara que eu mega admiro, não só pela realização e pela força que a Kátia, ombro a ombro, está sempre com ele, tá certo? Mas pela família linda que ele se formou, por esses passos, porque desafios existem a todo momento. Eu lembro quando eu conheci o Sassi, o quanto de desafio naquele momento que a gente passava as noites conversando, né? E hoje é uma pessoa, assim, que trabalha e que está tendo resultado e é um cara bastante próspero, graças a Deus. Mas ele sempre teve esse humor, né? Esse humor presente na vida do Sassi, na vida da Kátia, na família, nos filhos. Isso é
é notado por todos nós que estamos aqui presentes, conhecemos o Sassi há muito tempo, né? Isso é uma motivação, que é nesse momento que a gente precisa resgatar essa motivação, né? Eu estava conversando com o Sassi essa semana e, motivado a isso, a gente montou essa proposta dessa live, né? O quanto de pessoas hoje estão entristecidas e não tem um foco principal de realizar algo que seja grandioso para enfrentar e superar todo esse desafio. E naquele momento, pessoal, olha só, há muitos anos atrás, um cara com 18 anos, tá certo? Ele criou esse desafio, ele criou esse significado, e fruto disso é o que ele colhe hoje e é o que dá o ânimo para ele todos os dias pela manhã despertar com esse sorrisão, algumas vezes mascarados, outras vezes não, né? Porque a Sassi está produzindo aí máscaras promocionais fantásticas, né? E o Sassi é bem criativo com a Kátia em torno disso. Mas aí, Sassi, então você veio e começou a montar um negócio a partir desse grande sonho, né? E fez uma mágica, né? Porque você já era um mágico de profissão e, de repente, diante daqueles desafios seus de 18 anos, você fez uma mágica e construiu aí uma trajetória brilhante. Como é que foi o desenrolar disso? Quanto tempo a Kátia veio para cá, além das 3 caixas aí da camiseta? Como é que foi isso? Ô, Rick, a gente ficava fazendo aí uma linha direta, cada 3 meses a gente se encontrava, porque tinha que ser passagem de ônibus, né? Na época o avião era inviável, né? E aí eram 28 horas de viagem. O meu melhor amigo na época era o carteiro, porque a gente se comunicava através de carta, porque você se recorda, telefone a gente declarava no imposto de renda, né, cara? Então era caríssimo falar no telefone. Então era todo dia era carta. Então o carteiro, cara, eu já sabia o horário que ele chegava, já oferecia um cafezinho. E aí vinha toda naquela carta ali, toda a emoção, a saudade, e eu também fazia as minhas cartinhas. A minha mãe, ela abriu essa possibilidade da Kátia ficar morando lá com a gente, e em 93, já um ano de namoro, quando a gente criou o CNPJ, a Kátia ficava vindo para cá, ela produzia as peças no Sul, e aí vinha para cá me ajudar a vender, né? E assim, cara, o que eu mais me recordo e o que eu mais aprendo, né, é porque quando a gente curte a incerteza, o medo se torna uma aventura. E eu faço essa analogia porque hoje a gente está no mesmo momento de incerteza. Então a gente tem 2 opções: aceitá-la e transformar tudo numa aventura, ou a gente não aceitá-la e transformar essa sensação em medo. E na época eu não tinha lastro nenhum. Os cheques que eu davam eram, o máximo era 30 dias, então eu tinha 30 dias para vender todo aquele material, honrar com o cheque, e o fluxo financeiro não existia, a inflação era altíssima. Então, assim, peraí, era uma incerteza total. Mas a gente aceitava e se tornou uma grande aventura, e foi tudo muito bacana. A gente teve, por exemplo, para mim, um divisor de águas foi em 94, quando eu fiz um grande investimento. Eu montei uma barraca, cara, na frente da casa da minha mãe. Até hoje a barraca está lá e minha mãe até hoje não conseguiu vender a casa. Mas é uma barraquinha, a gente fez uma barraquinha, tipo barraca de pastelaria, de jornaleiro, né? E ali a gente vendia as nossas roupas. Todos meus irmãos trabalharam comigo, né? Eles saíam para panfletar na rua. E a vizinhança, cara, ela abraçava, ela na verdade comprava essa história de 2 jovens apaixonados e malucos e compravam. E aí a Kátia, ela fez todo um estoque em setembro para a gente vender no Natal, né? E aí a banquinha, ela era do lado de dentro do terreno da casa da minha mãe. E aí, cara, acho que foi domingo, 7 horas da manhã, o seu João, que já partiu, inclusive, desse plano, avô do meu amigo, que também já partiu, pô, todo mundo tá partindo, né? E não foi de coronavírus. Foi não, não foi não, não foi não.
ele, 7 horas da manhã, já bateu, a janela do meu quarto era na frente da banquinha, né? Então ele bateu, Gabriel, Gabriel. Aí eu já acordei empolgado, falou, rapaz, vai vender pra caramba, né? 7 horas da manhã de domingo, já cliente batendo aqui. Rapaz, aí eu cheguei lá e tinham entrado na lojinha de madrugada e roubaram absolutamente tudo, cara. Tudo que a Kátia tinha feito para a gente vender no Natal, né? E o que acontece? Eu estava com esses cheques todos comprometidos para fazer a venda e pagá-los, né? E aí, realmente, na hora a gente dá um breve nocaute técnico, assim. Aí eu falei, deixa eu ligar para a Kátia. Aí liguei para a Kátia ficou uns 2 minutos em silêncio, e aí ela falou assim, olha, a gente chegou até aqui, a gente sabe o caminho, agora a gente só vai ter que trabalhar o dobro, porque a gente vai ter que pagar o estoque que foi roubado e o novo estoque que eu vou fazer. A sensação mais ruim era eu ter que ficar mais um mês longe da Kátia, porque ela ia ter que ficar produzindo. Então, ela veio em final de outubro. Minha filha entrou, a Gabi. Gabi. Aí ela veio final de outubro. E aí, meu amigo, era domingo a domingo. Kátia mandou coraçãozinho também, ó, para você. Ela veio. Aí a gente vendia de domingo a domingo. Conseguimos honrar os cheques, cara. Pagamos todos aqueles cheques e conseguimos sair honrando todos os pagamentos naquela situação. Cara, depois daquilo eu falei, Kátia, nós somos empresários, faça chuva ou faça sol, a partir de agora nada vai parar, gente. É isso mesmo. E aí mesmo. A gente seguiu, e aí essa força, ela entrou dentro de nós, né, muito forte. E é o que eu digo, né, cara, nessa jornada a gente tem várias aventuras, né, como essa que a gente tá vivendo agora, mas a gente sempre é preparado para essas aventuras, né? Eu falo para a Kátia que, por exemplo, 2017 foi um aquecimento para agora. Porque 2017 eu estava com um passivo alto no banco e teve primeiro a delação do Joesley Batista, que aí eu fiz um alongamento, né? Comecei a alongar, tal, pá. Aí quando o corpo já estava bom, eu falei, ó, agora vai. Aí veio a greve dos caminhoneiros, né? E aí a analogia é a seguinte, né, cara? A greve dos caminhoneiros, eu faço a analogia da seguinte forma: eu sou o capitão do navio e aí eu vejo um navio pirata vindo, né? Que é a greve dos caminhoneiros. E aí eu falo, Marujo, traga a minha camisa vermelha. E aí o navio pirata vem, a gente batalha, luta e vence a batalha. Aí o Marujo pergunta, chefe, mas por que a camisa vermelha? Aí eu falei, porque se eu me ferisse em batalha, ninguém ia ver meu sangue escorrendo e todos continuariam lutando. Esse foi a greve dos caminhoneiros, né? E aí, a outra analogia é o seguinte, 2 anos depois estávamos no oceano e aí vimos 20 navios piratas, que era o coronavírus. E aí o Marujo olhou para mim, eu olhei para ele e eu falei, Marujo, traga imediatamente minha calça marrom. E aí, cara, é vida que segue, meu irmão. É a vida que segue. É isso mesmo, Sassi. Pode ter. Inclusive, né, Sassi, o Menuti até pontuou, né? Você tem uma história fantástica, né? E é uma história fantástica porque tinha uma motivação especial, né? A Kátia, quando entrou na sua vida, né? Ela entrou com um propósito maior, né? E é interessante quando você conta essa história e que toda vez que eu ouço novamente essa história, o tanto de energia, de entusiasmo que a mim me chega muito forte e tantas outras histórias que eu pude partilhar com você na sua trajetória, né? Da camisa amarela e agora da calça marrom, né? Isso é bem importante. A gente teve aí entrando também, viu, Sassi, Gilberto Lima aí, do Mogalma, do Iluminante, tá aí com a gente, viu? Grande guru. Um beijo, a Kelly Cortes aí, amiga nossa. A Nelly aí também tá aí. E tem uma turma boa aí acompanhando a gente. O Alex Condon, que acabou de entrar agora. Um ponto importante, quando você traz agora da calça marrom, né, Sassi? Porque é essa coisa do humor, né?
que eu acho que é importante a gente permanecer, porque a gente sabe, né, pessoal, que o desafio é grande. Da mesma forma que o Sassi teve um desafio gigante, quando não tinha uma estrutura ainda, ter todo o seu estoque roubado e ter que voltar daquilo dali fortificado, energizado, né? E com todo um apoio aí da Kátia, né? A Kátia sempre foi também uma guerreira, uma pessoa que tem uma história fantástica de vida. E com isso tudo, sempre a determinação em cima de um foco, de um alvo, de uma persistência, né? Que é muito típico desse casal. E esses alvos, é interessante, eu queria até ouvir um pouco disso, cara, Sassi, conhecendo a sua história. Muito desses limões você fez uma bela limonada. Em muitos momentos da sua vida, de maiores assim, desafios, riscos, você tirou dali alguma lição, inclusive novos negócios, né? Porque aparentemente estava a terra devastada, mas no meio de uma terra devastada tem muita coisa fértil ali dentro, né? Conta uns trechos aí pra gente dessa história e que a gente tem até mais recentemente na sua história de empresa, aonde você estava numa situação sem muita perspectiva de saídas e sem muitas ideias e, de repente, daquele limão saiu uma limonada gostosa. Me fala aí. Inclusive, tem um negócio que hoje é um dos seus principais, né? Que está agregando muito valor à sociedade, ao nicho que ele está destinado. Como é que surgiu isso daí? Não vou adiantar que negócio é, mas diga aí, Sassi, como é que foi essa história? Sem spoilers, né? Não, olha, bom, vamos falar até do agora, porque é o seguinte, eu fiz muito sucesso mesmo, é um período que eu fiz muito sucesso, foi há 20 anos atrás, cara, com um Máscara, né? E aí agora o Jim Carrey do Cerrado tá sobrevivendo, ó, vendendo máscara, entendeu? Então, assim, a gente tem que realmente. E aí a gente vai entrar um pouquinho na questão da espiritualidade, porque a gente. Ô, meu amor, vem cá dar um. Ah, a gente precisa. A Kátia tem que aparecer, ela fica no bastidor aparecer, só teclando aí. Cadê? Ela é uma felina, ela é uma felina. Observe. Aê! Ficou. Olha só, que legal, ficou a máscara da felina. Que legal. Ô, Kátia, bom te ver, querida. Bom te ver demais. Eu tô no fone. Olha o Luiz Cláudio aí entrando aí, do No Limits. Cara, o Luiz Cláudio é o grande coach guru, né, cara? É o cara da paz, né? Tchau pra você também aí, acendendo a mão. Mas tchau não, seguinte, vem pra cá. Tchau não manda ele embora não. Venha pra cá. Mas é o seguinte, ô Rick, eu acho que todos esses 27 anos de história sempre vão nos lapidando e nos moldando para as novas aventuras, né? Esse momento agora, por exemplo, que eu tenho uma estrutura mais robusta, de certa forma, a gente tem que buscar realmente as soluções lá da alma, né? E a espiritualidade é algo que nos ajuda muito, porque eu falei que teve o aquecimento na delação do Joesley, né, a nível econômico, depois a greve dos caminhoneiros, que foi um aquecimento, e agora viemos para o jogo, para esse cenário. E esse cenário, eu confesso que eu demorei um pouquinho mais. Eu tomei a bordoada e eu demorei um pouco mais, mas levantamos. E a parte realmente de buscar a essência lá dentro, através de várias práticas, né? A Kátia gosta muito de meditar. E nós adotamos aqui agora diariamente a Sutra Sagrada, que é a filosofia que a gente aplica aqui na nossa vida, que é a filosofia da Seishonoye. Isso faz muita diferença e traz muita paz. Às vezes, só palavras, a gente sai um pouco dessa loucura e a gente percebe quanta coisa boa a gente tem na vida, né? Como a própria vida. Então, transformar isso numa aventura. E aí pintou a questão das máscaras, né? Que aí a gente focou o nosso negócio todo para máscaras e, de certa forma,
a gente consegue manter a mente trabalhando, manter os empregos, né? Claro que tem que se adequar à nova realidade, mas, assim, o importante é a gente estar trabalhando e estar produzindo e estar criando. A Kátia está desenvolvendo muita coisa bacana também de máscaras criativas, né? E estamos atendendo as demandas corporativas. Agora, a gente, por exemplo, em 2014, a Kátia fez um curso de administração, até com o Bentes, não sei, o Bentes está aí, né? Tá aí, Tony Bentes Tá entrou aí. Tony Bentes. Fizemos na faculdade do Bentes, faculdade à distância, foi bacana. E o projeto final da Kátia foi a SAS Uniformes Escolares. Isso foi em 2014. E aí foi muito bacana, porque a SAS, ela nasceu do propósito daquele ímpeto dos jovens e a gente indo em campo. E a SAS Uniformes foi diferente. Ela veio através de um projeto na qual a Kátia me vendeu e eu comprei, né? Então surgiu em 2014 essa nova linha, que é um novo jeito de atender os uniformes escolares e também deu muito certo, né? Então, assim, a gente sempre busca reinventar. Em 2008, eu fui para a China, a gente montou a importadora, e aí na linha corporativa isso agregou 50% do nosso faturamento à linha de brindes, né? Então, assim, teve todo um aprendizado, tudo no seu nível, tá, Rick? Porque o que acontece, cara? Para tu chegar no terceiro degrau, cara, você tem que ir no primeiro e no segundo, entendeu? Perfeito. E às vezes, então, Perfeito. assim, o que ocorre é que às vezes a gente conversa com pessoas que estão começando e elas não entendem que as coisas que cada degrau nos proporciona são só as vivências de ir subindo aos pouquinhos que vai nos dar. Os livros não vão dar isso. Então, perfeito, essa calma e esse entendimento da gente ir aos pouquinhos, subindo, a gente ganhando maturidade, experiência, isso eu acho que faz o grande diferencial, Rick, sabe? Legal. Eu queria até fazer um comentário sobre isso, Sassi. Há 2 anos atrás, eu orientando um empresário que estava numa situação muito difícil. Eu, inclusive... não era eu, não, Rick. Não, essa parte era outro empresário, mas enfim, a gente pode falar disso também, que a gente estava junto em alguns desafios, que a gente fez algumas constelações organizacionais, enfim, a gente se conheceu na Seichonoye também numa situação lá para trás, enfim, mas você é um cara que é muito focado, persistente, e de muita fé, né? E tem uma pessoa junto com você que faz essa corrida de revezamento, né? Porque quando, às vezes, a gente acorda um pouco mais esmorecido, quem está do lado tem que dar essa alavancada e assim por diante, porque é essa corrida de revezamento a vida. Às vezes é um cônjuge, às vezes é um amigo, às vezes, né? Quantas vezes, né? O Gilbertão, a gente também compartilhou momentos bem difíceis aí e se ergueu e aí por diante. Mas nesse ponto, Sassi, e que eu queria frisar, porque você trouxe um ponto importante do passo a passo, né? Pessoal, não adianta querer chegar no estado da arte, no ideal, pulando degraus. Isso não vai rolar. Então tem muita gente nesse momento, Sassi, tem me procurado, que a gente tem trocado a ideia, que não fez o dever de casa até hoje, não fez o passo a passo e já quer chegar logo no 10º degrau. E o que eu coloco para essas pessoas, e para esse empresário há 2 anos atrás, eu falei isso para ele, eu falei, cara, faz o seguinte, faz só o feijão com arroz, mas bem feito. Não precisa fazer mais nada, só faz bem o feijão com arroz. E esse empresário, eu tive com ele no final do ano passado, e ele falou assim, Ricardo, o que eu faço mais? Né? Eu falei, como assim? Não, porque ano passado, né, isso era... Ano passado você me falou assim, Ricardo, faz bem o feijão com arroz. E eu fiz bem o feijão com arroz. Eu falei, é verdade, porque nem eu acreditava que você ia sair da onde você estava, com tamanha dificuldade de endividamento. E você chegou até aqui 1 ano depois. Ele falou, pois é, mas eu quero prosseguir.
Eu ainda não resolvi meus problemas, eu ainda tenho muitas dívidas. O que que eu faço agora? Falei, tá bom, já que você aprendeu que fazer o feijão com arroz bem feito te leva para uma sobrevida, agora eu vou te sugerir fazer o simples. Aí ele falou, como assim? Mas feijão com arroz não é simples? Eu falei, cara, é mais do que isso. Vou te falar o que que é. Você, diante de uma situação, você vai olhar para ela e vai perguntar assim, cara, o que que de mais simples eu posso fazer agora, com o que eu tenho na mão, com o recurso que eu tenho na mão, para melhorar essa situação? E aí você vai fazer esse simples. Aí daqui a pouco você vai fazer novamente a mesma pergunta. O que que diante dessa situação eu posso fazer com o que eu tenho na mão de mais simples? E sucessivamente. E você fazendo simples, 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 numa trajetória de um ano, você vai ver que no final do ano você vai olhar para trás e pensar assim, caramba, eu não imaginei que eu fosse chegar aonde eu cheguei. Porque naquele momento você achou grande demais o desafio, mas você foi passo a passo. E isso que é importante, é esse passo a passo. É a propriedade distributiva da matemática que a gente aplicou lá atrás, aprendeu lá atrás. A gente vê uma equação que é um monstro, dá medo aquela equação, mas faz por passos, por etapas, e vai desvencilhando isso. Então, eu acho que nesse momento, Sassi, quando você traz essa questão assim, não, foi passo a passo, porque hoje as pessoas que te conhecem mais recentemente olham e falam, pô, esse cara é de sorte. Mas ninguém vê o que que você fez final de semana, madrugada, à noite, com a Sassi, separando roupa, preenchendo lá o quiosquezinho na porta da casa da sua mãe, colocando histórias, coração nessas histórias, para você chegar onde você chegou. Então, esse passo a passo hoje, eu percebo, Sassi, por isso que eu tirei essa pausa para focar nisso, que eu percebo que as pessoas acreditam que do dia para a noite elas vão chegar no 10º degrau, vão sentar na cadeira do presidente. Né? Quantos jovens hoje entram numa empresa, eu tive até conversando com um amigo um dia desse, eu falei, Henrique, não existe mais pirâmide de Maslow, né? Aquela coisa da gente gradativamente, a juventude de hoje entra, já quer sentar na cadeira do presidente na mesma hora. Ele falou, Ricardo, não é que não exista a pirâmide de Maslow, mas é que ela achatou pela velocidade das coisas, gerando inclusive ansiedade. Mas o risco disso é que muitas vezes a gente dá esses saltos que vai fazer falta num ponto lá em cima. É querer correr uma maratona de uma vez só, sem fortalecer os músculos. Você pode até conseguir chegar no final, mas provavelmente vai chegar quebrado, vai chegar sem capacidade de reagir. Então, esse passo a passo que o Sassi traz e que ele relata dos múltiplos desafios, eu acho que é o segredo da robustez, né, do ganho de musculatura, da flexibilidade da musculatura diante das incertezas que o Sassi trouxe também, né, que é um ponto importante aí. É por aí mesmo, Sassi? O que você me fala disso? Cara, eu acho assim, ó, uma coisa importante de você ir galgando o seu espaço degrau a degrau é que quando você tem que voltar, você volta um degrau ou dois. Quando você pula essa etapa, na hora que você volta, você não tem esses degraus para te sustentar. Então eu estava até, vou te dar um exemplo. Para eu atingir meu ponto de equilíbrio, eu tenho que vender 120 mil máscaras para atingir meu ponto de equilíbrio. E aí, assim, tu fica olhando, fala, porra, como é que eu vou vender 120 mil máscaras? Mas, cara, o negócio é você, ok, vamos andar o primeiro degrau. No primeiro dia eu vendi 40 máscaras. E aí, o que eu achei maravilhoso? Cara, o Juliano fazendo entrega de carro, ele acabou de tirar a carteira, ele fazendo as entregas, o Giovanni fazendo entrega de bicicleta, a Gabi montando os kits aqui em casa, botando as 3 máscaras dentro do saquinho. A Kátia com o nosso afilhado Rafael criando máscaras. E eu vendendo que nem na época dos moletons. Cara, isso me trouxe uma nostalgia e uma alegria tão grande de hoje o meu time já não ser só eu e Kátia, ser eu, Kátia, Juliano, Giovanni e Gabriela,
cara, supre qualquer medo de você falar, pô, para onde eu vou? Cara, eu tenho tudo aqui. Então, eu tenho uma equipe hoje, cara, os Sacianos, né? Tem os Sacianos do Bem também, que são a nossa família Sassi, da nossa empresa, que tem alguns aí nos vendo, né? Eu vi o Fred, vi alguns aí. Então, assim, quando você vai criando etapas, cara, quando você volta para o que você já viveu. Então, assim, fica muito mais confortável, né? Outra coisa, minha mãe fica preocupada, meu filho, eu me preocupo com você. Eu falo, mãe, ser empresário é uma opção. Assim como o médico tem a opção de ter o risco da doença iminente nele, o empresário tem o risco das intempéries financeiras. Então, isso, na verdade, é uma opção nossa, não se fazer de vítima ou, meu Deus, não, cara. Primeiro, o cenário do Brasil sempre foi um cenário desafiador, né? A gente não pode culpar governo, culpar nada. Cara, a gente optou em empreender nesse país. Então, pode ter um pouco de insanidade? Tem, mas está na veia. É o espírito empreendedor. Então, assim, essa qualidade de ser resiliente, de entender que você é o front ali em qualquer momento que a economia balance, você tem que ter esse equilíbrio, cara. Porque você, é o que eu te falei, pegue a camisa vermelha ou, na pior das hipóteses, uma calça marrom, mas agora todo mundo usa máscara e ninguém vai perceber mesmo, Rick. Entendeu? Esse ponto aí que o Sassi trouxe da camisa vermelha, para vocês entenderem, tem que ver a live ali do começo, para vocês entenderem, e da calça marrom também. A Letícia Nobre, inclusive, trouxe um ponto aqui, Sassi, que não tem como, né? Quando você passa por esses desafios com a musculatura, não tem como, voltando, você começar do zero. Porque você começa de um ponto já com experiência, com consistência. Quando você comenta da família agora aí trabalhando, fazendo toda essa linha de produção das máscaras para vender, para entregar, para distribuir, né? Porque as máscaras vêm da fábrica sendo produzidas. Me lembrou aqui, Sassi, muitos natais que eu passei com minha mãe e minha irmã, pintando sabonete ou estátuas de gesso, para poder reforçar o orçamento de casa para ter melhores presentes de Natal. E eu sabia, guri, né, com 10, 12 anos, que aquilo era bacana, importante, para poder reforçar a nossa festa de Natal. Né? Meus pais foram funcionários públicos, classe média, a gente sempre teve, graças a Deus, condições, mas a gente sempre buscou também galgar novas possibilidades aí, e o reforço na base do empreendedorismo é muito importante. E essa veia aí do Sassi de empreender também é pulsante, inclusive nos filhos, na família. Mas só queria reforçar esse ponto, porque a Letícia Nobre, inclusive, que é uma jornalista, blogueira, ajuda muitos concurseiros. Ela, inclusive, fez recentemente uma mudança de vida, retornando para Brasília, e ela traz isso daí para a gente, Sassi, que mesmo que a gente retorne, a gente nunca volta para um degrau que era, a gente sempre volta de um patamar diferente, porque tem a experiência, né? Sim, e o legal, cara, é quando você vai subindo a escada abraçado com tanta gente, cara. Olha, Giba, o Fred, Marcão, Kelly, tantos amigos, Minute, Bentes. Cara, eu tenho um patrimônio que coronavírus nenhum no mundo me tira, cara. Então, assim, assim como você também, cara, são tesouros que, meu amigo, podem me colocar onde eu quiser, pode me botar numa solitária, nada vai separar vocês da minha alma e do meu coração, cara. Então, poxa, o desafio aqui, olha a Kátia aí falando da calça marrom, é que ela que tá lavando, viu, Rick? A calça, entendeu? Aí ela fica aí, ó. Fica aí. Então, assim, o Rick, eu acho que se você consegue, né, ter a sua casa preenchida de amor, né, cara? Então fica tudo mais sereno, tudo mais harmônico, tudo mais leve, né? E eu acho que, assim, é muito importante as opções que a gente faz, né? Então, eu presto muita atenção nas opções que vão fazer diferença daqui a 5 anos, né?
Então, poxa, claro, eu vou abrir o jogo aqui, rapaz. Quem não começou desde o início a live, né? Início dos anos 90, final dos 80, eu não pegava ninguém, não pegava, não tinha jeito. O Jim Carrey mesmo não fazia sucesso em Hollywood, então eu era um cara anônimo, cara. E aí, eu com 18 anos, rapaz, sério mesmo, eu entrei em parafuso falando assim, cara, eu vou virar tio, bicho, eu não tem jeito, né? E aí eu fiz uma promessa, na época eu frequentava o SEGM, né, a Igreja Católica, e fiz realmente uma promessa. E aí, como era promessa, eu falei, bicho, vou pedir uma loura, olhos verdes e tal. Eu fiz essa mentalização da Kátia. Por isso que quando eu conheci a Station Way... Você exagerou o pedido. Exagerei no pedido. Rapaz, e aí essa loura me aparece, né? E dá tudo certo. Então eu digo que ela foi o meu bilhete premiado. Foi a minha mega sena da minha vida. E foi ali que realmente tudo começou a acontecer de bom. E aí, lembrando disso, Rick, a promessa, assim, era um nível muito baixo de dificuldade, né? Mas tinha seus desafios, que era, eu tinha que rezar toda noite um Pai Nosso, mas na beira do lago, Paranoá, rapaz. Olha só. E aí, uma vez, eu de madrugada, cara, dormindo, putz, não rezei o Pai Nosso. Meu amigo, eu fui de madrugada na beira do lago, aí fui chegando no lago, os cachorros começaram a latir, sabe? E aí o vizinho ligou a luz e falou, maconheiro, vou chamar a polícia, sai. Rapaz, eu rezei o Pai Nosso em 15 segundos, mais rápido que o Enéas. Nunca mais esqueci de rezar o Pai Nosso de manhã na beira do lago. Aí fiz isso 1 ano e assim, eu brinco, mas é que tudo está aqui, cara, Perfeito. na nossa mente, entende? A gente é reflexo do que a gente acha que a gente é, né? As realidades, elas mudam. Não porque elas mudam lá fora, elas mudam aqui dentro, né? Perfeito. Eu tô agora com uma turma, inclusive, que tem uma galerinha aí vendo também. Eu e Kátia estamos fazendo a formação holística na Unipaz. Teoricamente, formaríamos agora, né? Mas não sabemos quando que é presencial. Mas, assim, cara, essa liberdade que a gente tem aqui no Brasil, da gente poder conhecer religiões, da gente poder conhecer filosofias, isso... Cara, isso dá pra gente viajar, pra gente ser tão feliz, ter tanta coisa boa, né, Rick? Então, assim, eu acho que a gente preencher, manter a nossa casa limpa, serena, que somos nós mesmos, cara, pode vir chuva, pode vir sol, meu amigo, que a gente vai estar preparado, Rick, entendeu? Perfeito. Um ponto também, né, Sassi, que você trouxe, que eu gostaria de reforçar, para todo mundo que vai nos assistir, que está nos assistindo agora, é essa sua disciplina e persistência, né? Porque, pessoal, imagina você dormindo de madrugada, lembrar que não fez a oração, que era um compromisso. E não era um compromisso qualquer, não era levantar da cama, ajoelhar ali no pés da cama e fazer o Pai Nosso, não. O Sassi, de acordo com a meta, que era grandiosa da loira, né? Ele se pôs o desafio de fazer essa oração lá na beira do lago. O cara levanta, vai para a beira do lago, sai da cama, faz a oração, corre os riscos de, inclusive, ser pego pela polícia, pelo vizinho que sabe lá o que imaginou dele, tá certo? Então, quando se traçar uma meta, se ela tiver um significado, um forte significado pessoal, e do Sassi sempre teve essa coisa do amor, no momento que ele encontrou a Kátia, tá certo? Ele traçou a meta, persistiu e com muita disciplina ele seguiu. E podem ser várias metas. Eu conheço pessoas, viu, Sassi? Tem o nosso amigo aí, que ele nasceu com paralisia cerebral, né? O Samuel Bertolini é um cara fantástico, né? Diariamente, eu tive conversando com ele recentemente, ele falou, Ricardo, fechar as academias para mim é um problema, porque é uma questão de saúde minha, porque eu não posso ficar sem atividade física, eu não posso ficar sem a parte da massagem, então não posso, né? Porque era um cara que não esperava-se andar, não esperava-se falar, não esperava-se que ele fizesse nada disso por limitações das quais ele nasceu dessa forma. Mas ele não acreditou nisso.
ele foi adiante, ele persistiu. Hoje ele é um palestrante renomado, triatleta, tá certo? E é um cara que inspira muitas pessoas, como o Sassi, como várias outras histórias. Né? Só que tem essa disciplina. Só que tem essa disciplina que o Sassi colocou, de acordar de madrugada e falar, caramba, não rezei, né? Vou voltar lá, vou fazer o dever de casa e levantar. E muita gente nesse momento minimiza isso. Por que minimiza? Porque eu, pessoalmente, eu acredito que talvez não tenha encontrado ainda o forte significado pessoal para realizar o que realiza. Né? E vocês veem o Sassi falando aí o quanto é presente na história dele essa coisa do significado pessoal. E hoje ver a família toda, não mais só ele com a Kátia, envolto em cima de uma atividade, de um trabalho, ao invés de ficar chorando, vendendo máscara, é um grande processo aí que fortalece ainda mais. Não é não, Sassi? Cara, e é legal, cara, porque é o seguinte... eu fiquei, a Sassi lá, a Sassi virou boca de fumo, né? Porque ela é fechada e aí eu tenho que atender só agendado e é pelos fundos, cara. Então, assim, o cliente chega, manda um WhatsApp para mim, eu abro a grade e entrego para ele a máscara. Aí foi uma senhorinha lá que encomendou 50 máscaras, né? Eu não sei se o Thiago tá aí, ele que vendeu. E aí mandou o WhatsApp, desce aqui e tal. Aí eu fui com as máscaras, abri a grade. Aí eu estava de máscara, né? Eu estava com uma máscara branca, rapaz. Eu não sei se eu botei a máscara torta. Eu estava com essa máscara aqui, ó. Tava com essa máscara aqui. Eu acho que eu fui meio torto, assim. Aí ela olhou para mim, rapaz. Olhou, essa máscara aí? Aí eu falei, é. Aí ela, olha, eu acho que eu não vou levar 50, não. Acho que eu vou levar 3. Aí, putz, a minha sorte, rapaz, é que chegou o Juliano. O Juliano, cara, o Juliano é um deus grego, né? Porque ele se parece comigo, mas é jovem. Aí o Juliano de máscara, aí ela olhou pro Juliano, não, eu vou levar 50. Então, assim, cara, cada aventura que vai acontecendo e encontrando vários amigos, os amigos indo lá na Sassi. O problema é que as vendas agora, assim, cada entrega de máscara é 2 horas, né? Tá todo mundo carente de conversar, a gente chega e fica conversando. Mas, assim, essa questão da gente reviver... E o Juliano tem 18 anos, tem a idade que eu comecei com a Kátia. Então, assim, eu vendi os moletons. Então, ver o Juliano, ver o Giovanni com 16, o Giovanni pegando a bicicleta, o Juliano no carro, indo entregar. E hoje a gente tem muito mais recursos do que antigamente. Antigamente eu botava a mão de obra escrava de criança, meus irmãos mais novos, né, obviamente, para distribuir os panfletinhos nas caixas postais. Hoje os meninos colocam só no grupo deles, Instagram, não sei o quê, e eles, pai, ó, tá vendendo aqui, tá vendendo aqui. O Luiz Cláudio mesmo, que tá aí, falou, poxa, eu entrei lá, vi teu filho fazendo propaganda. Então é uma experiência, cara, que é formidável, entendeu, Rick? Então, assim, é uma riqueza de coisas, e a gente está revivendo fatos, a gente está dando mais valor a pequenas coisas. Então, assim, não vou dizer poxa, tá tudo lindo. Cara, a gente fica preocupado com o contexto, né? Mas a gente pode seguir no formato aventura e não no formato sofrimento, né? Perfeito. Tipo A Vida é Bela, né? Aquele filme, né? Tipo isso. É bela. E um ponto importante que você trouxe aí também, né, Sassi? É exemplo, né? A criança, cara, mais do que palavras, ela se movimenta pelo exemplo. Não só a criança, os colaboradores, né, as pessoas que trabalham com a gente. Sassi, eu gostaria de lembrar que a gente só tem mais 10 minutinhos. Aí eu queria que você conseguisse passar para esse público todo que nos assiste, cara, assim, se fosse para você nesse momento, né? E aqui a gente vai dar de graça, hein, Sassi? Eu não vou depositar na conta conselho que você vai dar, não. Vai ter que ser de graça, 0,800. Se você fosse mentorar nesse momento um empresário que ele percebe que, caramba, eu não tenho mais estoque porque eu não consegui nem desovar meus estoques, porque do dia para a noite eu tive que fechar e meu estoque era perecível, tá certo?
Diante dessa situação que gera, sim, uma preocupação na questão do declínio econômico, né, do país muito parado em várias áreas, que movimenta a economia, né, o que você pode falar do que você já está fazendo, inclusive? Né? Não é falar de conselho e tal, da sua experiência. Né? O que você fez nesses últimos 40, 60 dias que você percebe lá atrás sem uma perspectiva e agora você percebe assim, caramba, esse negócio aí pode ser um bom negócio porque agora faz parte do meu kit de uniformes a máscara, por exemplo. Né? O que você poderia sugerir para que as pessoas possam, saindo dessa live, falar, cara, eu vou pensar sobre isso e vou, mais do que pensar, agir sobre isso? Bom, Rick, ser humano é algo formidável, assim. Então, eu posso falar por mim, não existe uma fórmula mágica, mas eu vou te falar que quando eu falei que eu tive um aquecimento pesado, né, na greve dos caminhoneiros, porque não foi só a greve dos caminhoneiros, você acompanhou ali que eu perdi também um contrato importante, eu estava com um passivo muito alto, eu estava numa situação bem mais delicada do que, vamos dizer, do que eu não tinha esse preparo emocional que eu tenho hoje, né? Então, em 2017 eu tinha um peso muito grande nos ombros, muito, assim, pesado mesmo, né? Essa energia parece que todo dia ia se derretendo sobre algo que eu mesmo criei, né? Que foi uma estrutura, que foi empreender, que foi às vezes, claro, a gente, como eu te falei, tudo é muito incerto, né? E a gente se entrega, mas aí eu acho que entrou muito forte a espiritualidade, Rick. Chegou um determinado momento que eu falei, Deus, ei, cara. É isso, Sassi. Perfeito, cara. É pelo coração, cara. E eu acompanhei essa fase, sei o quanto foi difícil. A gente trabalhou juntos ali buscando algumas possibilidades, mas você persistiu. E, cara, 3 anos depois, cara, essa questão do corona, diante daquele mega desafio, né? Quanta coisa se passou, né? Quanta evolução e quanto equilíbrio emocional para passar por esse momento presente, né, Sassi? Não, então, eu entreguei para Deus. Falei, Deus, está na tua mão. Eu aqui sou só um instrumento. Isso aqui é uma experiência. Tudo vai passar. Eu vou tirar o peso das minhas costas. Peço só que você me dê sabedoria, serenidade, para eu continuar sendo o Gabriel que eu sempre fui. A essência que você me deu. Cara, isso fez uma diferença muito grande. Foi libertador. Acredite ou não. E assim, eu tive um apoio assim, vamos dizer um exemplo da Kátia, porque em determinado momento eu e Kátia a gente acordava 3 da manhã com insônia pensando e aí ela era minha parceira de bate-papo e porra, e de certa forma a gente ficava com as longas noites batendo papo e tal, e aqueles boletos, aquelas contas e aí ela falou, amor, eu vou para um retiro, eu vou fazer uma imersão num curso de meditação. Veio um casal de alemães aí, e aí ela foi. E eu fiquei uma semana em casa, ela fazendo. Meu irmão, aí a mulher voltou toda porra louca, né, velho? Eu falei, pô, meu amor, tem dinheiro, tem conta. Ela, não, vai tudo dar certo. Cara, ela mudou. E eu, pô, como assim? Aí à noite eu acordava, cara, e eu falava, uai, a mulher tá dormindo, rapaz. Como é que pode isso, né? E aí, de repente, ela voltou a ter aquela energia, voltou a malhar, voltou, poxa, a ter aquela vida saudável, como se nada tivesse acontecido. Eu falei, peraí, eu quero beber dessa água também. Então, a Kátia foi fundamental, aquilo que você falou, que às vezes você tem alguém para te dar um suporte. E aí ela conversou muito comigo e eu me lembro até hoje que uma vez, todo mundo curtindo no domingo e eu triste. Aí ela falou assim, amor, hoje, domingo, o que que você vai poder fazer nesse domingo para melhorar a situação da empresa, né? Perfeito. Falei, tem razão. Ela falou, você pode melhorar a situação aqui de casa, vamos curtir. E, cara, a partir desse momento, poxa, foi um clique, entendeu? E aí eu entreguei para Deus totalmente.
Ô, Rick, e deu 10 dias, cara. Tudo começou a fluir, cliente começou a pagar, soluções começaram a aparecer, a mente começou a trabalhar, entende? Então, assim, eu acredito que tenha muita gente com esse peso. Cara, mas pensa o seguinte, é só material, galera. A gente está falando de dívidas, né? Mas e você com você mesmo, né? Então entrega para Deus, né? Se você não acredita, entrega para a sua essência e segue em frente. Fecha os olhos. Ó, esse cara aí que deu o Giba, é o Namastê top, o Fernando, ele tem uma história bacana comigo. A mãe dele, quando a gente começou a Sassi, ela abria a casa dela para receber o casal Sassi. Eu e Kátia, com 18, 19 anos, chamava todas as amigas e falava, gente, vem aqui tomar um chá que vocês vão comprar roupa de um casal formidável. E eu tenho uma gratidão enorme para essa família linda e maravilhosa, pelo Gilbertinho, que também ajudou muito. Você e o Gilbertinho, cara, são dois caras que, porra, hoje eu falo assim, cara, são seres de luz que agregaram demais a minha vida, assim como todos aí que estão vendo a nossa live. Mas, ô Rick, o principal, cara, é o seguinte, cara. Acredita na sua essência, cara. A sua essência pode ser Deus, pode ser sua luz, mas larga tudo, deixa esse peso, tá? Que esse peso vai mudar, tudo muda, né? E segue em frente, cara. Quando eu fiz isso, Rick, independente se tinha recurso financeiro ou não, o meu dia a dia se tornou leve, a minha noite se tornou administrável, de conseguir dormir, de conseguir relaxar. Então, o que eu acho é isso, Rick. Tem que ser. Perfeito. Sassi, a gente vai estar só com 2 minutos para terminar a live e o Instagram derruba a gente mesmo. Eu queria aí aproveitar, se a Kátia estiver perto, Giovanni, Juliano, todo mundo, vai aí para trás aí, vem aí para cima, corre aí, 1 minuto para a gente terminar essa live linda, porque hoje, quando eu enxergo o Gabriel, cara, eu enxergo essa força vindo dessa família maravilhosa, grandiosa que ele formou com a Kátia, porque foi dentro desse propósito que eles persistem, insistem e não desistem nunca. E eles são um exemplo que a gente precisa, nesse momento, se inspirar. Ei, que legal! Vou até tirar o fone aqui para ela ouvir. Vamos lá. Faz isso, faz isso. E o Instagram vai derrubar a gente aí. Quem assistiu, pessoal, manda essa live para pessoas que nesse momento tá murchinho, tá querendo muitas vezes desistir, né? Não desistam. Acordem de madrugada, vão fazer oração no lago, nessa força aí. Tá faltando um, cadê o outro? Cadê o outro? Não tá por aí, não? Ah, que legal. Massa demais. É malhador, ó. Tá malhando muito bem. Cara, família linda, amo vocês, muita saudade de vocês. Breve a gente vai estar junto, viu? Um beijo no coração. Catita, grande força aí, cara. Valeu demais. Obrigado, gente. Sassi, você tem 30 segundos aí para falar. Diga aí, fecha aí. Cara, eu sempre sonhei com isso, porque é o seguinte, cara, meu nome é Enéas!